Eu peço a atenção dos irmãos, por gentileza. A partir de agora, então, nós vamos dar início à nossa reunião desta noite, né? Mais uma vez eu apresento a minha saudação a todos, com a paz do Senhor, crendo e desejando que esta paz que é dos céus possa também estar na companhia, né, de cada um dos nossos irmãos. Eu acredito que todos tenham vindo com este desejo, né? Com este objetivo muito sincero na sua alma, também nos seus corações, não é? De poderem receber mais uma vez, para o fortalecimento de sua fé, do seu espírito, todo este poder, virtudes e bênçãos que nós não só cremos, mas temos certeza, não é, que já se fazem presente neste exato momento. Então, vamos para oficializar a nossa reunião. Eu convido os irmãos, por gentileza, a se colocarem em pé. E nós iremos então cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. De reverência, gentileza, cabeças curvadas, olhos fechados. Vamos fazer, irmãos, então, a nossa oração, né? Ó bondoso Deus, querido e eterno Pai, bendito e amado Jesus, santíssima e querida Avó Rosa, santo e querido profeta Irmão Aldo, neste momento nós aqui estamos reunidos mais uma vez na Tua Santa Igreja, para darmos início, Vó Rosa, a mais uma santa reunião. E para esta reunião que iniciamos agora, nós pedimos, Vó Rosa, a Senhora, a Jesus, ao Santo Irmão Aldo, que aqui estejam conosco, nos dando, pois, entendimento, nos dando sabedoria, de forma que nós possamos ter ainda mais facilidades para entendermos, Vó Rosa, as mensagens que nós vamos ouvir, tanto contida neste boletim, quanto as mensagens cantadas pelos nossos irmãos do coral. Crendo e confiando, Santa Mãe, que assim vai se dar durante todo o transcorrer desta reunião, é que nós entregamos, Vó Rosa, em Tuas mãos, nas mãos também do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo, e em Tuas mãos, querido e amado Jesus, declarando a mesma iniciada para honra, louvor e glória do nosso bondoso Deus e de todos os seus demais santos e anjos do reino celestial. Amém.
Cantaremos, irmãos, ainda de nosso cenário, número 180, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Oh
Abençoar.
Existe nesse mundo.
quero agradecer a todos, primeiramente pela presença, né, de cada um, de ter deixado os seus lares, os seus afazeres, e aqui estar juntos, né? E em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, também lhes agradeço por ter atendido o apelo que foi feito, ao dar as suas contribuições, ao fazer o seu ofertar. Eu desejo que as bênçãos e a graça deles, né, possa estar presente sempre na vida de cada um dos nossos irmãos. Irmãos, agora nós iremos passar para a parte mais importante da nossa santa reunião, onde nós temos a oportunidade, o grande privilégio de poder ouvir palavras que são vinda dos céus, né? Que são vinda de Deus, e nós sabemos, porque assim nos afirmou por diversas ocasiões o santo profeta irmão Aldo, que tudo aquilo que é vindo de Deus, dos céus, irmãos, é para o nosso benefício, é para a nossa própria felicidade, né? Para a nossa salvação, para que nós possamos adquirir, né, para o nosso espírito, para a nossa alma, todas as qualidades existentes em Deus, o que vai fazer com que justamente Ele nos reconheça como filhos, né? Quando deixarmos, irmãos, a vida do corpo material, e aí termos então o direito, a oportunidade de nos céus viver para toda a eternidade, onde não existe sofrimento, não há luta, né? Não há nenhum tipo de maldade, mas é no reino dos céus. E lá, Ele, Deus, Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todos os demais santos e anjos que lá existem, eles almejam muito, inclusive muito têm lutado para que todos façam parte deste lugar. Tanto é que nós ouvimos, irmãos, por algumas vezes o Santo Irmão Aldo a fazer esta afirmação, que se dependesse somente dele, somente da Santa Avó Rosa, somente de Jesus, ninguém ficaria para trás, ninguém seria deixado para trás. Então nós entendemos, irmãos, que a nossa felicidade, a nossa salvação, a nossa paz não depende só do Santo Irmão Aldo, só da Santa Avó Rosa ou só de Jesus. Até porque, irmão, se dependesse somente deles, o mundo era diferente, não era? Primeiro, não existiria pecados, não haveria nenhum tipo de sofrimento, né? Não haveria lutas, não haveria doenças, não haveria fome, não haveria miséria, nada disto, irmãos, guerras existiria no mundo, porque isto tudo não é obra de Deus, não é criação dele, não foi ele que inventou estas coisas, não foi ele que criou estas coisas. Existe, claro, mas existe por causa de quê? Por causa que o homem tem se distanciado dele, tem se afastado dele, e devido, irmãos, a esta afastação, este distanciamento, é que tem surgido tantas coisas, devido ao enfraquecimento da fé, irmãos, é que tem acontecido tantas e tantas coisas no mundo, assolando a humanidade, trazendo sofrimento, trazendo angústia, trazendo fomes, né? E tantas outras coisas mais, decorrente, irmãos, do pecado, decorrente da desobediência, como eu disse, a afastação do homem de Deus. Mas, irmãos, nós temos uma oportunidade ímpar, única, né? Nesta igreja, de poder fazer parte do reino dos céus. Agora, para tanto, irmãos, nós precisamos fazer nossa parte, como Jesus disse, né? Não foi isso que ele orientou? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Irmãos, e é o que ele tem feito, junto com Jesus, aliás, junto com a Santa Avó Rosa, junto com o nosso Santo Irmão Aldo, com Maria Santíssima, e muitos santos e anjos dos céus, muito tem eles trabalhado, lutado, para que de fato, irmãos, ninguém fique, como disse o Santo Irmão Aldo,
mas que alcance, né, a salvação, que alcance a felicidade, que alcance a bem-aventurança, prosperidade, não só terrena, não só material, mas no reino dos céus. Então, irmãos, a mensagem desta igreja, como já falava o santo irmão Aldo, ela não tem como base denegrir ninguém. Mas o objetivo da mensagem desta igreja é o seu bem, como já falava o irmão Aldo. É a sua felicidade, né? Ou seja, para que todos nós possamos adquirir para o nosso espírito todas as qualidades que Deus exige para que possamos fazer parte dos céus. Porque os irmãos sabem que para ser de Deus ou dos céus não é só dizer como apostólico, né? Não é só fazer parte do ministério, seja qual for, seja da pregação, seja de obreiro, seja de músico, corista, né? Isto, irmãos, não é o suficiente, não é? Porque se isto fosse o suficiente, muitos não teriam se perdido, muitos não teriam sido deixados para trás. Então a mensagem que nós temos, irmãos, para esta reunião fala sobre o Espírito Santo da Santíssima Trindade. Estimados irmãos apostólicos, 3 Espíritos celestiais de grande poder governam o reino dos céus e todo o universo, né? Não só o céu, mas todo o universo, sendo constituído pelo Pai, nosso Deus, né? Nosso Pai Criador, por Jesus, nosso Divino Mestre, Senhor, e o seu Espírito Santo, que formam a Santíssima Trindade. O Espírito Santo é quem inspira o Pai, o Filho e todo o poder celestial, ou seja, é quem governa o próprio céu, o próprio Deus, né? Este ministério foi Jesus quem revelou a Santa Vó Rosa sobre este grande poder maravilhoso, que é o Espírito de amor, de bondade e justiça, e que todos os santos e anjos são revestidos da unção e virtude deste poder. Nós, os filhos de Deus, recebemos no ato da conversão, ao sermos batizados, esta unção e virtudes, pois Jesus e a nossa santa e querida Vó Rosa têm autoridade de batizarem com a virtude do Espírito Santo. Então, irmãos, quando a pessoa se converte, né, e após receberem o batismo nas águas, deixando de seus erros e pecados também, eles lhes dão o batismo com o Espírito Santo, que é o mais importante, que é justamente, irmãos, o que dá vida para a alma, né? O que faz com que a criatura tenha o direito da salvação eterna. Então ele diz assim, o profeta Isaías, por exemplo, revela esta verdade quando profetizou sobre a vinda do Messias, quer dizer, o Cristo, que seria o enviado de Deus, o Pai, e pelo seu Espírito Santo, para remir a criatura humana que nele cresce. Assim disse o profeta, e repousa sobre ele, quer dizer, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Santíssimo, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor ao Senhor. O amado apóstolo São Paulo, em carta aos Romanos, ele ensina sobre a virtude do amor, dizendo assim, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Entendam, estimados irmãos, sobre a existência do Espírito Santo e da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e do seu infinito poder e autoridade, que não tem começo e nem fim, que é eterno, e que inspirou o Pai e o Filho na criação dos céus e da terra. No livro de Gênesis, por exemplo, assim está escrito, no princípio Deus criou os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas e sobre o abismo.
E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas, e disse Deus ao seu Espírito: haja luz, e houve. Assim como disse: haja-se animais, e foram criados, né? Haja-se na natureza, e foi feita. Quer dizer, tudo que foi criado no mundo, Deus criou pelo seu poder, pelo seu infinito poder. Então ele foi dizendo, né? Faça-se os animais foram feitos. Faça-se a natureza foi feita. Da mesma forma com os rios, né? Com as florestas. Tudo que existe no mundo, né? Deus criou, irmãos, com este poder. Então ele diz assim: portanto, Deus, usando todo o seu infinito poder e eterno, o seu poder infinito e eterno do Espírito da Santíssima Trindade, que estava e está com ele, juntamente com Jesus, o Filho primogênito, davam-se início à existência da terra e tudo o que foi criado por este imenso poder celestial. Esta verdade, estimados irmãos e irmãs, anunciada e revelada pelos profetas e apóstolos, pelo próprio Jesus, confirma a existência deste poder maravilhoso que é o Espírito Santo. Se não existisse o Espírito Santo da Santíssima Trindade, como algumas criaturas dizem, não existiria Deus, não existiria Jesus, nem os céus, nem a terra, e nem a milícia celestial de santos e anjos, querubins e serafins. Portanto, tudo veio através deste glorioso poder, deste infinito poder do Espírito da Santíssima Trindade, que governa os céus, a terra e todo o universo, juntamente com Deus, o Pai, com Jesus, a milícia celestial dos poderosos santos, que formam aqui na terra com a nossa Mãe Maria Santíssima, os santos apóstolos, os santos profetas, a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador e ao Santo Irmão Aldo, o pastor deste rebanho de Jesus, nosso Senhor, e do Espírito Consolador. Por isso ele diz: estimados irmãos, prestem seu louvor e adoração e gratidão ao Espírito Santo da Santíssima Trindade. Lutem pela consagração e santificação de sua alma, para contarem sempre com as preciosas virtudes do Espírito de Deus, que nos são concedidas por Jesus, pela Santa Avó Rosa e pelo nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Então, o que nós entendemos, irmãos, aqui? Que embora sabendo que está sobre nós, sobre esta terra, este infinito poder, esta autoridade toda, nós também precisamos lutar, como aqui nos orienta já no final o nosso santo irmão Aldo, pela nossa consagração, pela nossa santificação, para que este poder todo do nosso Deus, de Jesus, da Santíssima Trindade, eles possam estar sobre o seu povo, justamente, irmãos, os protegendo e os livrando de todos os ataques do inimigo, né? De todas as suas ciladas, porque ele não quer, irmãos, a nossa vitória, ele não quer a nossa felicidade, e ele não quer a nossa salvação. Amados, e tem ele lutado muito, como disse Jesus: orai e vigiai. Quer dizer, não adianta só orar. A oração, ela precisa estar acompanhada também da obra, porque disse Jesus que a fé sem a obra é nula, é morta. Então, além de termos fé, nós precisamos ter a obra também, né? E então ele disse: orai e vigiai, porque o inimigo de vossa alma anda bramando como um leão, caçando a quem possa tragar. De fato, irmãos, o inimigo de nossa alma está aí, dioturnamente, caçando a quem possa tragar, caçando a quem possa, irmãos, escravizar, porque para ele, irmãos, a sua alma não tem valor nenhum, não tem importância nenhuma, ele só quer escravizá-la,
ele só quer causar o mal, ele só quer causar o sofrimento, entendeu? Então ele está aí à procura destes que estão desprotegidos, que estão desamparados. Por isso que a orientação do santo irmão Aldo é esta: lutem pela sua consagração, pela sua santificação. Porque, irmãos, a nossa consagração e santificação é como um escudo, né? Que nos protege dos ataques do inimigo, das investidas do inimigo. Então, por mais que ele queira, por mais que ele lute, ele não vai nos vencer. Porque se sejamos santificados e consagrados e obedientes, todo o poder dos céus vai estar à nossa disposição, vai estar ao nosso lado. E aí, irmãos, por mais que ele insista, por mais que ele lute, ele não vai vencer. E não vence mesmo. Porque a Santa Avó Rosa, porque Jesus, porque o Santo Irmão Aldo não deixam, não é? E eles estão sempre ao lado, irmãos, daqueles que são fiéis. Por esta razão que nós precisamos lutar muito para não perdermos este direito. Lembrem-se do que disse Jesus, né? Orai e vigiai. E a mesma orientação que nos dá aqui a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, quando falam: lutem pela sua consagração e santificação de sua alma. Porque, irmãos, se a gente não lutar, ela não vem. Nós não adquirimos, nós não alcançamos. E aí, irmãos, a pessoa ela vai ficar desprotegida, né? Ela vai ficar desamparada. Amados, e o inimigo sabe disto. Ele é sabedor, né? Então ele sabe que a Deus ele não vence. Porque Deus é todo poderoso, criou os céus e a terra. Tudo que há no mundo foi criado por Deus. A Jesus também ele sabe muito bem que ele não pode vencer, porque Jesus derrotou e venceu a morte, ressuscitando-se no terceiro dia. Então a Jesus ele sabe que ele não pode vencer. Também a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ele sabe que não pode vencer, porque são santos vencedores. Agora nós, ele sabe que ele pode vencer. E sabendo ele disto, irmãos, ele tem lutado muito. Por isso que nós temos que estar vigilantes, né? Como fala o Santo Irmão Aldo aqui, em constante vigilância, para não cairmos nas ciladas do inimigo. Porque o inimigo de Deus, irmãos, o inimigo de nossa alma é como um ladrão. Irmão, sabe que as pessoas que roubam, né, que tem esse costume péssimo, feio, né? Eles ficam rondeando. Não é isso que eles fazem? Ficam olhando para ver se a pessoa vai deixar ali uma porta destrancada, uma janela destrancada. Então eles ficam rondando, eles ficam observando, e quando eles veem ali o descuido da pessoa, eles entram. Irmãos, e quando eles entram, o arrombo é feito, né? O prejuízo é certo. E muitas vezes, em muitos casos, irreversíveis. Às vezes causa um prejuízo tão grande que a pessoa não consegue mais se levantar. Irmãos, e o inimigo ele usa a mesma estratégia, né? Ele fica de longe porque ele não pode suportar estar na presença de um fiel apostólico, ele não aguenta, né? Então ele fica de longe observando, ele fica olhando. E quando ele anota, quando ele percebe, irmãos, uma falta de vigilância, uma falta de santidade, né, falta de obediência, ele sabe que ali ele pode entrar, porque ali vai estar desprotegido, vai estar desamparado. Então ele sabe que ele não precisa lutar muito para derrotar ou vencer aquela pessoa. Por isso que a orientação do santo profeta Irmão Aldo é esta, e eu faço questão de lembrar: lutem pela sua consagração e pela sua santificação. Porque se a pessoa não lutar, irmãos, quem é que vai fazer isto? Não é? A salvação ela é individual, intransferível. Cada um precisa lutar pela sua, não é? Então, irmãos, aqui está este conselho muito importante do Santo Irmão Aldo, porque ele quer o vosso bem, tanto ele quanto a Santa Avó Rosa, né?
quanto Jesus e todos os demais santos que existem lá nos céus, todos eles, irmãos, querem o bem do nosso povo. Tanto é que nos dá um conselho como este, né? Será que alguém que ama, que quer o bem da pessoa, dá um mau conselho? Não. Não é? Então aqui está, irmãos, este conselho do Santo Irmão Aldo é importante que todos recebam com muita humildade, com muita simplicidade, porque, irmãos, nós não sabemos, não é? Até quando vamos estar em vida do corpo. Nós não sabemos até quando Deus vai permitir que esta igreja esteja na terra. Amanhã pode ser que seja muito tarde. Porém, é um momento de fazermos a nossa reflexão, nosso exame de consciência. E se porventura, irmãos, houver a necessidade de consertar, de fazer diferente, ainda há tempo. Agora, o que não pode deixar, irmãos, é para amanhã, porque amanhã pode ser tarde, é como cantam os irmãos aí, né? Hoje é dia de salvação, amanhã o que será? Só Deus, irmãos, para saber, né? Só Ele é que pode garantir que amanhã estejamos vivos. É claro que é o que todos nós queremos, não é? Amanhã estar vivos, fazer os nossos planos, né? Aquilo que nós planejamos, aquilo que nós almejamos, né? Nossos afazeres, nosso trabalho, mas isso cabe a Deus. Ontem já é passado, não volta mais, né? E Deus não deu este direito ao homem, devido, claro, ao pecado, devido à desobediência, de, por exemplo, voltar ao passado, seja para consertar aquilo que a gente fez errado, ou seja, irmãos, para reavivarmos momentos alegres e felizes. Então passou, não volta mais. Irmãos, e o amanhã pertence a Deus, só a Ele e a ninguém mais. Então é importante que todos possam fazer a sua reflexão, né, fazer o seu exame de consciência, porque se houver a necessidade, como falei, ainda há tempo, e este tempo é hoje, né? Agora. Ainda dando sequência, irmão, diz aqui, ó, boletins apostólicos. Vamos lembrar algumas mensagens de boletins oficiais de nossa igreja, desde o início da nossa obra, justamente para os irmãos observarem que nada mudou em relação à nossa doutrina, à nossa disciplina, que são únicas, genuínas, conforme Jesus orientou a Santa Avó Rosa, ela, o bispo e a missionária Odete, para a doutrinação desta igreja apostólica. Boletim 359, 11/9/1965. Igreja forte. Do ponto de vista doutrinário e espiritual, a igreja apostólica é forte porque participa do reino dos céus, onde emana o poder de Deus e de seu divino Espírito e da Santíssima Trindade. É forte porque está existindo no meio de um mundo corrompido pelo pecado e pela maldade, em uma geração dominada pelo espírito da desobediência. É verdade também que por si só a igreja não conseguiria resistir às lutas e aos ataques do inimigo. Por isso, evidenciamos que é forte, porque o poder emana do reino dos céus. A salvação vem de Deus, a vida e o perdão também. Mas para a igreja os possuir e ser realmente forte, precisa contar sempre com a graça e a direção de Jesus. Olha que importante, que palavras importantes, irmãos, nos dadas já em 65. E ele continua dizendo assim, ó, para tanto carece de ser continuadamente justa, ordeira, disciplinada,
vivendo em inteira obediência à doutrina e disciplina que a possui. Para contentamento de todos, afirmamos que temos ouvido de muitas pessoas sensatas e responsáveis que nos visitam, que a nossa igreja é verdadeiramente justa, porque observam a disciplina, a ordem e a unidade reinando entre todos. Este é o testemunho de pessoas que nos visitam. Pois bem, a graça de Deus, podemos dizer que nossa igreja é forte, que marcha firmemente com Jesus, e é a igreja que tem a glória de participar do reino dos céus e de seu poder e de suas virtudes. Rendemos com sinceridade graças a Deus, o Pai, ao seu amado Filho Jesus, ao Divino Espírito e à Santíssima Trindade, e renovamos o nosso voto de confiança e esperança na igreja, nos obreiros e nos membros consagrados. E ele diz: enquanto vivermos aqui, Jesus vai usando o nosso ministério para aumentar o seu reino, ganhando almas e preparando os santos para a glória de Deus. Olha, irmãos, que palavras importantes, lembradas pela comissão da igreja, que nos deu já no ano de 1965, pela Santa Avó Rosa, também relembradas pelo nosso santo e querido irmão Aldo. E aqui nos orienta ele, irmãos, que para que a igreja continue vencendo, porque vivemos em um mundo corrompido, cheio de muita maldade, e a gente tem observado, irmãos, que no passar dos anos isso tem se multiplicado, mas já é bíblico, né? Jesus disse que o pecado e a iniquidade aumentariam, e devido a isso o amor de muitos se esfriariam, e que o homem ia estar muito distante de Deus. Por esta razão, irmãos, foi que Jesus disse que quando ele voltasse pela segunda vez, muitos estariam dormindo, e um sono muito profundo. Amados, e este sono ao qual ele se refere não é o sono material que nós tiramos, né, ao findar de cada dia, quando chega a noite, para recompor as energias do corpo. Não era deste sono que ele estava falando, mas é, irmãos, da afastação, do distanciamento de Deus. Quer dizer, iriam estar tão distante dele que não iriam perceber a sua chegada, mas que quando percebesse seria muito tarde. Então aqui nos orienta o santo profeta de Deus, nosso querido e santo irmão Aldo, que para a igreja continuar vencendo, sendo como nós cantamos ao iniciar da reunião, uma igreja forte, que vence o mal, o nosso povo precisa continuar santificado, consagrado e fiel. Porque como orientou aqui o santo irmão Aldo, que a igreja por si só, sem a graça de Deus, ela não existiria, ela não suportaria. Isto porque, irmãos, a maldade do mundo é tanta, o pecado é tanto, a desobediência é tanta, que a igreja por si só ela não venceria. E ela só tem sido vitoriosa, ela somente tem triunfado e vencido o mal, porque o povo tem permanecido fiel. E assim temos que ser, irmãos, até o fim, porque se ela não permanecer unida, ela não pode vencer, ela não tem condições de vencer. Irmãos, e esta igreja não foi formada para ser derrotada, né? Para ser vencida. Não foi por esta razão que Jesus sofreu tanto, né? Teve que derramar aquele sangue puro, sem pecado nenhum, ter que dar aquele corpo santo para ser pregado em uma cruz,
Eu lhes falo, irmãos, com segurança que se ele quisesse, aqueles homens nunca tinham achado ele. Ele tinha este poder, né? Se ele quisesse, por exemplo, ele tinha orado ao Pai, ele tinha enviado mais de 12 legiões para a sua defesa, né, de santos e anjos. Mas ele não quis, porque ele sabia que o seu sacrifício não seria em vão, mas que ele seria muito importante para aqueles que dessem ouvido a ele, né? Para aqueles que quisessem os céus, para aquele que quisesse a salvação de sua alma. Então, por esta razão, quer dizer, por amor a nós, por amor ao reino dos céus, foi que ele sofreu tanto. E sofreu para que fôssemos o quê? Um vencedor, como ele foi, vencendo o pecado e a morte, ressuscitando-se no terceiro dia. Agora, para sermos um vencedor, é como disse ele, né? Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Irmãos, e ele tem sido fiel. Ele tem sido fiel. E tem ajudado aos que lhe têm sido fiel, aos que têm sido fiel à sua igreja. E estes têm vencido. É como canta os irmãos aí, ó, mesmo que lute, não sentirei o lutar. Por que a pessoa não sente? Às vezes, irmãos, está passando por uma luta tão grande, as pessoas que não têm nossa fé, até se admiram, poxa, mas fulano luta, né? Uma luta tão grande e vence. Vence, irmãos, porque o poder de Deus é maior. Então, por isso que o hino diz, mesmo que lute, não sentirei o lutar. Mesmo que sofra, não sentirei o sofrer. Porque os santos e anjos estão ali, lado a lado, ajudando a carregar o fardo. Então, por isso que a pessoa não sente, né? Ela suporta, e com isso ela vence o poder do mal. Agora, para isso, irmãos, é como orienta aqui o irmão Aldo, nós precisamos lutar pela santificação de nossa alma, porque o perdão emana de Deus. Entenderam, irmãos? Então aqui está, amados irmãos, estes conselhos importantíssimos do santo irmão Aldo, da santa avó Rosa. Lutem, amados irmãos, pela sua santificação. Lutem pela sua consagração, pois somente assim é que serão vitoriosos, é que alcançarão o reino dos céus. Caso contrário, ficarão para trás, como aconteceu lá na época de Noé. Deus avisou muito aquele povo, né? Mostrou para eles, mas eles não ouviram. E quando eles perceberam, já era tarde demais. Noé já não podia mais fazer nada, né? Não que ele não quis, mas ele não podia. Porque os anjos de Deus já tinham trancado aquela arca, as portas daquela arca, e por mais que ele quisesse, ele não podia abrir. Mas não foi falta de aviso, né? Irmãos, e esta igreja hoje, nos dias atuais, é a arca da salvação, a arca divina, né? Temos até um hino que diz arca divina, arca da salvação. Irmãos, e nós não sabemos quando que essa arca vai partir, por isso que nós temos que estar atentos, porque senão a gente fica para trás. Irmãos, e esta é a última oportunidade, tá? Não haverá outra mais. Esta é a última oportunidade que o nosso Deus, Ele está nos conseguindo. Ele está nos alcançando. Por isso que não há tempo a perder. Por isso que não podemos perder tempo. Porque se perdermos tempo, irmão, corre risco da gente ficar para trás, né? E se ficar, irmãos, terá que pagar um preço muito alto, como pagou aquele povo. Um peso, irmãos, um preço muito alto. E não é isso que a Santa Avó Rosa quer, não é isso que o Santo Irmão Aldo quer, não é isso que eles desejam. Eu me lembro que há pouco tempo, antes do fim do ministério terreno dele, ele disse assim, palavras dele, que, irmãos, se dependesse dele, da Santa Avó Rosa,
Muitos, quer dizer, se dependesse somente dele ou da Santa Avó Rosa, ninguém se perderia. Muitos não teriam se perdido. Então o que nós vemos? Que não depende só dele, não só da Santa Avó Rosa, não só de Jesus, né? Depende de cada um de nós, né? Depende dos nossos atos, do nosso proceder, da nossa conduta, não é verdade? Dos nossos atos. Por isso que ele falou que muitos estavam com as suas portas fechadas. A porta do seu coração, a porta do seu lar, da sua família. E qual que foi a orientação dele? Ele pediu para que abrisse. Ele disse: abram, deixem que eu e a Santa Avó Rosa entrem, para que você possa fazer alguma coisa em benefício de sua alma, de sua pessoa, de sua família, de seu lar. Agora, meu irmão, se o senhor não abrir, ele não pode entrar. Ele não é ladrão, não é? Eis que estou à porta e bato, foi o que disse Jesus: se abrir, eu entrarei e cearei contigo. Quer dizer, darei da minha graça, darei do meu poder, darei das minhas bênçãos, darei das minhas virtudes. Agora, se não abrir, ele não pode entrar, ele vai embora, vai procurar outro, né, que esteja merecendo para dar. Entenderam? Irmãos, muito obrigado pela sua atenção, pela sua reverência. Nós agora chegamos num momento muito importante da nossa reunião, onde deve haver muito respeito, muita reverência. E por quê? Porque, irmãos, ao iniciar uma reunião desta igreja, por mais simples que seja o lugar, pode ser lá no meio do mato, lá no meio da floresta, uma casinha de pau a pique, coberta de palha. Deus, ele não vê isso, irmãos. Deus está na simplicidade. Ele não observa se está chique, né? Não. Então, ao iniciar uma reunião desta igreja, por mais simples que seja a pessoa, o lugar, ele envia do céu santos e anjos, que são designados, e muitas vezes até confirmados pelo santo irmão Aldo, que já tiveram profetas de grande poder e autoridade, apóstolos, designados por Deus para estar aqui. E eles ficam sondando, né? Eles ficam observando a nossa conduta, o nosso pensamento, para poder dar aquilo que nós estivermos merecendo. Nem sempre aquilo que estivermos precisando, né? Mas aquilo que nós estivermos merecendo. Por isso eu convido os irmãos, por gentileza, a se colocarem em pé, antes de fazer a nossa oração individual. Nós iremos cantar o hino número 84, o Espírito Santificador. Amém. Neste momento, irmãos, todos terão oportunidade
de fazer individualmente as suas orações, o que eu falei, o que deve ser feito com muito respeito, né, com muita fé. Podem fazer, irmãos, cada um as suas orações individual. Amém. Número 86, com fé e amor. Eu agradeço a todos pela presença de cada um, pela sua atenção, e lhes desejo, irmãos, que as bênçãos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, possam estar com todos. Agora, por gentileza, todos de cabeças curvadas, olhos fechados, de mãos estendidas aos céus, vamos fazer a nossa oração final, né? Nossa oração de agradecimento. Oremos. Ó bondoso Deus, querido Pai, bendito e amado Jesus, Santíssima e querida Vó Rosa, santo e querido profeta Irmão Aldo, nós chegamos, Vó Rosa, ao final da nossa reunião de oração, reunião desta noite, onde aqui reunidos estamos, Vó Rosa, e muito agradecidos porque acabamos de ouvir palavras muito importantes, muito preciosas, e que é, Vó Rosa, um alimento necessário e importantíssimo para a nossa vitória. E agora nós suplicamos à Senhora Vó Rosa, a Ti, Jesus, ao Senhor Santo Irmão Aldo, para que tenha misericórdia deste povo, desta nação, deste país, pois temos vivido dias muito difíceis, Vó Rosa, cheios de muitas incertezas, onde há muita corrupção, há muita maldade, há muito, Vó Rosa, há muito pecado, muitas coisas que tem trazido o mal e o desespero para este povo. Santa e querida Vó Rosa, santo e querido Irmão Aldo, bendito e amado Jesus, pedimos por este país, Vó Rosa, pedimos por esta nação, para estes que governam o nosso país, Vó, que a Senhora possa tirar destes corações todo tipo de rancor, de ressentimento, de maldade, de corrupção, de ganância, colocando em seus corações, Vó Rosa, mansidão, colocando paciência, sabedoria, para que nós possamos ter um país melhor, uma sociedade melhor e uma igreja melhor. E agora, finalizando, Mãe, esta santa reunião, aqui estão em frente deste altar os teus filhos. Eu não conheço a luta de ninguém, não sei o que merecem, mas eu suplico por eles, Vó Rosa, e por estes, cujos nomes aqui estão nesta caixa de pedido de oração. Santa e querida Vó Rosa, tenha misericórdia dos que sofrem, dos que estão passando por algum tipo de luta, Mãe, porque neste momento pode ter alguém lá no leito de um hospital, Vó Rosa, passando por uma luta muito grande, às vezes até desenganado pela medicina, mas nós cremos e confiamos, Vó Rosa, que teu poder é maior. Outros estão passando, Vó Rosa, por uma luta muito grande no lar, na família, quase que se esfacelando, às vezes, Vó Rosa, cheio de muito rancor, de muita maldade. Nós suplicamos, Vó Rosa, a Senhora, em prol destes lares e destas pessoas. Outros têm passado dias muito difíceis, Vó Rosa, no trabalho, nos estudos, às vezes já desanimados, entristecidos. Suplicamos para que a Senhora os reavivam, os reanimem,
para que eles possam ser vitoriosos, vó Rosa, nos seus trabalhos, nos seus estudos, em tudo aquilo, vó Rosa, que lhe pertencem. Vó Rosa, também suplicamos ao Senhor, ao santo irmão Aldo, para que possa tirar de nossos corações, vó Rosa, de nossos pensamentos, tudo aquilo que não é nosso, como por exemplo o ódio, a vingança e tantos outros ressentimentos, vó Rosa, que tem nos impedido de receber, que tem tirado o brilho de nossa alma, vó Rosa, que tem nos distanciado de Deus e que tem trazido coisas que não são boas. Tire, vó Rosa, dos nossos corações este tipo de pensamento, este tipo de sentimentos, vó Rosa, que tem atrapalhado a nós e atrapalhado a senhora também. E agora, vó Rosa, eu entrego em tuas mãos os teus filhos que aqui estão diante do altar. Proteja-os de todos os perigos, vó Rosa, de todos os males. Agora, irmãos, recebam a graça e a bênção do nosso Deus Pai, Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Amados, se por alguma coisa, por algum motivo não receber de imediato, não duvide, não se desanime. Lembrem do que disse Jesus: faça a tua parte que eu te ajudarei. Tenha esta certeza, irmãos, tenha esta fé e procurem de merecer. Por tudo, a nossa gratidão sincera hoje e sempre. Amém. Irmãos, a paz do Senhor para todos e até uma outra oportunidade. Muito obrigado.